Boa noite. Vamos aguardando, pessoal, para o nosso estudo de hoje. Calor demais, mas nós vamos em frente. Aguardar um pouquinho. Gisele, tá aí, nossa amiga, nossa irmã Gisele, boa noite. Deixa eu colocar um boa noite aqui para todos, porque eu já deixo. Vamos lá. Meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Mais um dia de trabalho, mais um dia de estudo. Que seja proveitosa essa noite, que nossos aprendizados cada dia mais se sobressaiam na nossa mente, nosso pensamento, nas nossas atitudes. Nós possamos a cada dia ser melhores do que ontem. Essa é a proposta de ser espírita, melhorar-se a cada dia. Elevemos nossos pensamentos e rogamos a Jesus, a tua presença, a espiritualidade amiga, que venha nos assistir nos estudos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra, Senhor Jesus, de todos os males. Então, meus irmãos, hoje o tema do livro Segurança Mediúnica é o capítulo 4, a sessão de desobsessão. Como eu disse, nós vamos iniciar com sempre uma mensagem no livro Sintonia e Mediunidade, do Emmanuel. É um livro que fala de forma muito suave sobre a mediunidade, muito linda, né? Então, a mensagem se chama Fenômeno e Doutrina. Até hoje, os fenômenos mediúnicos que se desdobraram à margem do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis, mas os ensinamentos e atitudes do Mestre constituem um maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes por caminho. Existe quem recorra à ideia da fraude piedosa para justificar a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus, ao traçar os mais avançados conceitos de amor ao próximo, ajustando teoria e prática, com absoluto esquecimento de si mesmo em benefício dos outros, no meio em que o espírito de conquista legitimava os piores desvarios da multidão. Invoca-se a psicoterapia para basear a cura do cego Bartimeu. Há, todavia, consenso unânime em todos os lugares com respeito à visão superior do mensageiro divino, que dignificou a solidariedade como ninguém, proclamando que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se fizer servidor de todos na terra, num tempo em que o egoísmo categorizava o trabalho à conta de extrema gradação. Fala-se em hipnose para explicar a multiplicação dos pães. No entanto, uma voz admira a coragem do eterno amigo, que se consagrou ao
Ai, meu Deus. Fala-se em hipnose para explicar a multiplicação dos pães. O mundo, no entanto, a uma voz, admira a coragem do eterno amigo que se consagrou aos sofredores e aos infelizes, sem qualquer preocupação de posse terrestre, conquanto pudesse escalar os pináculos econômicos numa época em que, de modo geral, até mesmo os expositores de virtude viviam de bajular as personalidades influentes e poderosas do dia. Questiona-se em torno do reavivamento de Lázaro. Entretanto, não há quem negue respeito incondicional ao benfeitor sublime, que revelou o suficiente desassombro para mostrar que o perdão é a alavanca de renovação e vida, um quadro social em que o ódio coroado interpretava a humildade por baixeza. Debate-se até agora o problema da ressurreição dele próprio. No entanto, o mundo inteiro reverencia o enviado de Deus, cuja figura renasce dia a dia das cinzas do tempo, indicando a bondade, a concórdia, a tolerância e a abnegação, por mapas da felicidade real no centro dos cooperadores, que se multiplicam em todas as nações com a passagem dos séculos. Recordemos semelhantes lições na doutrina espírita. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivo de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas educação evangélica é exemplo em serviço, definição e atitude. São forças morais irremovíveis da orientação e da lógica, que resistem à dúvida em qualquer parte. Então, meus irmãos, essa mensagem vem nos dizer, né? Nem tanto o fenômeno, mas o uso que se faz da mediunidade, né? A prática do amor, da caridade, através dela. Então, nós vamos iniciar, as meninas podem começar a leitura do capítulo 4, Sessão de Desobsessão. A obsessão é quase generalizada entre as criaturas e a desobsessão, por isso, torna-se um trabalho difícil entre os homens. Muitas reuniões espíritas perdem tempo e energia sublimada para conseguir a desobsessão de alguma criatura que ainda não pensou em melhorar-se. Os espíritos reúnem-se por sintonia. Isso é do conhecimento de todos, principalmente dos estudiosos da doutrina espírita e de outros ramos do espiritualismo. Os iguais se unem. Esta é uma lei universal, não somente quando se trata de espíritos, mas certamente de todas as coisas. Portanto, enquanto pensares e viveres no clima dos espíritos inferiores, será um deles e terá suas companhias permanentemente. Isso. Então, meus irmãos, estão falando aqui de sintonia com aqueles irmãozinhos, né? Que nós estamos o tempo todo ali diante das nossas atitudes, que nós puxamos, né? Colocamos assim ao nosso redor. Quando nós pensamos em algo positivo, nós vamos ter companhias positivas. Então, mediunidade é isso. A maioria de nós ainda pensamos na doutrina espírita como um remédio que faz a cura por si só. E não é assim, né, meus irmãos? Nós entendemos, nós sabemos, porque se nós não melhorarmos as nossas condições de pensamento, de atitude, as nossas companhias, né, vamos dizer assim, né, companhias espirituais, nós não vamos ali sair do processo de obsessão. Então, vamos falar primeiro o que é a obsessão. Vamos lá no livro dos médiuns. Olha só. A obsessão reflete uma vinculação desarmônica ocorrida em existências pretéritas anteriores. Assim, exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito que, com frequência, tem origem nas relações que o obsidiado manteve com ele
em precedente existência. Essa é uma fala da Sueli Caldas, lá no livro Testemunhos de Chico Xavier. E pela efetiva desobsessão, porque nós vamos tratar aqui de falar o que é a obsessão e tratar de como praticar uma desobsessão. Pela desobsessão, desaparecem doenças, fantasmas, empecilhos obscuros, insucessos, além de se obter, com seu apoio espiritual, amplos horizontes do entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir do próximo com desapego e compreensão. Isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, quando nós vamos falar o tempo inteiro na obsessão, no que ela provoca, mas também naquele trabalho de desobsessão dentro da casa espírita, como que ele pode fazer com que a espiritualidade ali seja a benfeitora desses irmãozinhos, né? Pode ler o segundo parágrafo. O Espiritismo se estende por todo o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, de levar consolo e instrução espiritual às pessoas que sofrem. No entanto, é indispensável o bom preparo do médico, em todos os sentidos, para não ofertar água suja, como potável. O ignorante não compreende adequadamente as leis más. Mesmo assim, a elas está sujeito. Assim como não se deve tomar banho em água suja, não se deve ensinar o que não se domina suficiente e equilibradamente. Isso. Então, aqui, a primeira coisa, para que nós não caiamos em processo de obsessão e saibamos, como médium, trabalhar a desobsessão, primeiro nós temos que ter um estudo e a preparação. E também, no concernente à nossa reforma íntima, deve ser de acordo com a doutrina, com aspectos morais de teor elevado, porque se nós não adquirirmos comportamentos a cada dia um pouco melhores, nós não vamos sair desse processo obsessivo, ou se for o irmão for um médium trabalhador dentro da casa, vai fazer igual aquele, vai estar transmitindo, né? Ele não vai conseguir ali fazer um trabalho adequado, como diz aqui, ó, é ofertar água suja como potável. Então, é de grande responsabilidade a mediunidade, o cuidado com a mediunidade, porque ela deve ser pura, deve ser cristalina. E como nós vamos conseguir isso? Através dos estudos, através de comportamento, através das nossas atitudes sempre. Por isso nós estamos aqui hoje, né? Vamos lá, olha. Lá no livro Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita, lá da Sueli Caldas Schubert, olha, tem um capítulo 7, vai falar assim, invigilância, a porta para a obsessão. Então, como que nós ficamos obsediados? Através da nossa invigilância, porque Jesus já nos disse, orai e vigiai. E Kardec, dentro da doutrina, nos diz, amai e instruí-vos, né? Então, o espírita, além de orar e vigiar, ele tem que amar e se instruir. Para falar assim que é um espírita e para falar assim que ele dá conta do trabalho mediúnico ali dentro da desobsessão, além de cuidar de si, né? Então, vamos lá. Em vigilância, a porta aberta para a obsessão. Olha que Jesus disse lá no Evangelho de Marcos. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, a todo momento, nós somos sujeitos a energias, né, diferenciadas ao nosso redor, a sintonias de acordo com o nosso pensamento, com as nossas atitudes. Então, tanto se processa, como nessa leitura do livro, se processa na nossa vida material quanto espiritual, as nossas companhias vêm por afinidade. Se você é uma pessoa que gosta de fazer
a fofoca, a maledicência, você vai ter ao seu redor pessoas que também se comprazem desse comportamento. Então, quando nós temos um tipo de comportamento, nós vamos atrair aqueles afins, aquelas pessoas que vão estar ali conosco, se comprazendo e se afinizando, e além disso tudo, meus irmãos, a parte espiritual. Dali pode surgir, a partir dos nossos pensamentos, uma obsessão. Se você passou uma contrariedade muito grande, vai cultivar a tristeza, vai cultivar a descrença. Então, ali, os espíritos inferiores, espíritos trevosos, espíritos, às vezes, sofredores, né? Vamos dizer assim, nossos irmãos espíritos sofredores vão estar conosco ali, sugando as nossas energias e colocando para nós um sentimento mais ainda de tristeza, mais ainda de sofrimento, mais ainda de descrença. Por que que nós temos tantos suicídios, né? Começa aí pela obsessão, pela parte espiritual, né? Lógico, nós sabemos que as pessoas hoje estão vivendo momentos muito difíceis. E, portanto, a doutrina espírita, sendo a doutrina consoladora, sendo a doutrina renovadora, que nos faz renovar nossas atitudes, ela vai trazer para nós esse conforto e essa sabedoria de vivenciar essa parte espiritual, que nós vamos trabalhar em nós, né? Então, junto aí a melhora da nossa psicologia, a melhora da nossa parte material, a melhora de tudo ao nosso redor. E nós aí conseguimos, né? Se a gente for entrar num processo obsessivo, a gente consegue sair de acordo com as nossas mudanças de atitude. Aqui está falando, nesses primeiros parágrafos que as meninas leram aí, está falando assim que as pessoas pouco importam em mudar seus comportamentos. Então, a casa espírita, ela está aberta. Você adentra a casa espírita e pede ajuda, e faz suas preces, e procura um irmão, e procura outro, e passa pelo atendimento fraterno, passa pelo passe, e passa pela sessão de desobsessão. E aí, meus irmãos? Passou a porta para fora, o que acontece? A pessoa começa a fazer as mesmas coisas, o mesmo comportamento. Então, não vai haver melhora, porque não é espírito nenhum. Deus, Jesus, não vai contra o livre-arbítrio de cada um de nós. Então, nós temos escolhas a serem feitas, né? E a obsessão, quando ela ultrapassa o limite, ela passa a ser uma subjugação. Muitas vezes ocorre o suicídio nessa fase. Por quê? Aí o espírito já está subjugando a pessoa não tem força nenhuma, né? Então, é muito importante um trabalho do médium nessa questão, um trabalho da casa espírita. Vamos lá, para a invigilância, vamos falar da invigilância. A existência dos fatores predisponentes, causas kármicas, facilita a aproximação dos obsessores, que, entretanto, precisam descobrir o momento propício para a efetivação da sintonia completa que almejam. Então, nós temos os nossos problemas kármicos. Então, nós temos lá uma desavença, um inimigo espiritual de outras passagens, de outras encarnações, e nós não sabemos. Então, ele está à espreita, em determinado momento, ele vai se achegar até nós e vai ali conseguir adentrar a nossa mente, a nossa psique, o nosso coração, todas as nossas atitudes e fazer aquele processo obsessivo, né? Então, é muito importante, meus irmãos, que nós saibamos por que a doutrina é consoladora, porque a doutrina espírita é esclarecedora e ela é racional. Porque nós não. Tudo que você procura saber na doutrina, você tem uma resposta, e resposta racional. Então, quando a obsessão for de fator kármico, mesmo assim, vai precisar da casa de oração e vai necessitar da sua reforma íntima. Porque nós todos vamos passar um dia, ou já passamos, né? Porque nós temos nossos inimigos passados e nós o atraímos em determinado momento da nossa vida terrena, né?
E não vamos falar assim inimigos, não, porque eles veem nós também, de uma certa forma, inimigos, né? Então, nós somos devedores. E eles se acham no direito de cobrar, né? Fazer aquela cobrança, né? Então, e nós vamos modificar isso só através do nosso comportamento. Vê lá o exemplo do Divaldo. Quem assistiu o filme do Divaldo, viu, né? Ele teve um obsessor de muitos e muitos anos, até o momento que ele mostrou realmente que ele é uma pessoa digna de confiança, pelo amor que ele demonstrou ao cuidar daquela criança que seria a encarnação, a reencarnação da mãe do seu obsessor. Né? Então, é pelo amor que sempre vencemos essas barreiras. Né? Então, olha aqui, ó. Este momento tem o nome de invigilância. É quando nós temos um processo kármico ali que vai gerar essa obsessão e nós estamos invigilantes. Então, aquele espírito, aquele irmãozinho vai ali chegar-se até nós e é uma porta que se abre no nosso mundo íntimo, facilitando a incursão de pensamentos estranhos. Finalidade é sempre o conúbio degradante, olha só, entre mentes desequilibradas. Quando nós começamos a pensar coisas muito diferentes daquilo que nós somos, já é um sinal que nós estamos, né, obsediados. Então, o inevitável encontro entre credor e devedor. Os pais não conseguiram resolver suas divergências pelos caminhos do perdão e o amor. Então, o perdão e o amor é o caminho, né, para que apague-se ali, transforme-se ali. Porque o obsessor, gente, na verdade, quando nós falamos assim, o obsessor é nosso inimigo, ele não é nosso inimigo. Vamos falar assim, o obsessor é que nos obriga a nós melhorarmos as nossas condutas. Porque em determinado momento, se você fica obsediado, se adoece, você fica mal e você procura a casa espírita, o que acontece? Você passa a estudar o evangelho, você passa a estudar a doutrina, você passa ali a reaprender a viver, a mudar os conceitos ao seu redor da sua vida material, da sua vida, do seu relacionamento com as pessoas, e ali você se educa, você promove a reforma íntima em você e aquele que está ao seu lado e seu amigo, né, irmãozinho, que está ali provocando a obsessão. Então, é um processo de sabedoria divina, de providência divina. Embora que nós, às vezes, vimos o nosso irmão como um inimigo, queremos ficar livre. Não, não é assim que nós devemos tratá-lo. Porque se de uma certa forma ele nos achou, ele está em nós, ele está nos provocando um certo mal-estar, um certo comportamento, é porque ele ali tem uma dívida a ser saldada, né? Então, nós devemos, ele é o credor, e ali é um processo de aprendizado. Vamos lá. É o instante com que o cobrador finalmente bate às portas da nossa alma, na alma de quem lhe deve. É sempre o faz nessas circunstâncias, pela agressão que poderá vir vestida de sutilezas, obedecendo a um plano habilmente organizado, traçado. Então, a espiritualidade é muito sábia. A espiritualidade que vem nos trazer esse processo obsessivo, esses irmãozinhos que vêm fazer a cobrança, eles são sábios. Então, eles vêm no momento certo, na nossa vigilância e com um plano todo organizado. Então, de maneira a nos atordoar, de maneira a nos desequilibrar e nós nos tornamos vítimas, né? Nós nos achamos vítimas. Mas enquanto nós nos colocarmos como vítimas e não tomarmos atitudes de melhora, tomarmos atitude de fazer nossas preces, de desejar o bem, de desejar o perdão para o nosso irmão, tanto o encarnado quanto o desencarnado, nós não ficaremos livres dessa obsessão. Então, os momentos de vigilância são muitos. Citaremos alguns. Olha, quando a gente tem revolta, quando tem ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade. Ociosidade, viu, gente? Olha só.
irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, vícios, fumo, álcool, tóxicos. Então, vocês veem aí que o nosso mundo terreno está cheio de portas abertas à obsessão o tempo todo, né? Muito mais fácil você dizer assim que você está obsediado do que você se achar que está normal. Então, o controle mediúnico, o controle da nossa mente, deve ser muito bem trabalhado dentro do estudo, dentro da prece, dentro dos comportamentos adequados à doutrina espírita. Por isso que nós vemos aí, às vezes, o médium está com a mediunidade muito aflorada e tem pensamentos negativos. É uma porta que se abre para a obsessão de uma assim tão. Você vê se a pessoa está quase, chega na casa espírita, faltando quase amarrar ela, né? Então, por quê? Seus comportamentos, aí vem a sensibilidade mediúnica e a pessoa não sabe por quê. Então, né, tudo isso, meus irmãos, é a hora da cobrança. E quando nós falamos assim para o médium, os irmãozinhos estão cobrando, é a hora de você doar o amor, a paz, o entendimento. Então, procurar melhorar. E a melhora vem de dentro, né, do seu coração, da sua mente, para que possa se expressar ao teu redor e manter uma sintonia melhor, né, com outros irmãos que possam estar lhe ajudando. Então, adverte-nos Sheila, irmã Sheila, toda vez que um destes sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente. Recomendamos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Está lá no livro Ideal Espírita, a irmã Sheila nos dá esse conselho. E toda vez que a revolta chega, o ódio, o ciúme, a maledicência, a irritação, nós estamos em desequilíbrio. Então, é um momento de nos socorrer através da prece, à luz do Evangelho, do pensamento positivo, do discernimento. E quando nós não estamos bem, tudo ao nosso redor também não está bem. E nós estamos acompanhados através dessa sintonia de irmãozinhos que estão necessitando, né, também ali da nossa ajuda. Então, o momento de invigilância pode ocasionar vários problemas. É o obsessor tentar conseguir a sintonia para realizar ali um plano de vingança, porque nós não sabemos o que nós fizemos em vidas passadas. E a todo momento nós vamos ser ali no decorrer da nossa vida terrena, em determinado momento, não vamos dizer assim a todo momento, mas nós estamos passíveis por um processo de vigilância de cair nas mãos desse irmãozinho obsessor que vai colocar em prática um plano de vingança. E isso, meus irmãos, pode ser em todos os âmbitos da nossa vida terrena. Pode ser no casamento, pode ser na amizade, pode ser no ambiente de trabalho. Então, ele vai atuar de uma maneira que vai nos prejudicar ali. Porque ali ele tem toda a nossa vida, tudo planejado. O nosso irmãozinho desencarnado, que tem ali um planejamento de vingança conosco, ele espera essa oportunidade. E se nós não colocarmos a nossa mente em coisas positivas, ele entra por essa brecha e consegue o seu intento. E muitas vezes as pessoas, às vezes, estão numa vida tão boa, e está tranquila, e de repente vem uma desavença, um matrimônio que se desfaz, né? Alguma coisa que acontece que ela não sabia nem como. Então, existem esses planejamentos obsessivos, né, de irmãozinhos que estão em outro plano e desejando esse momento para praticar essa vingança. Então, convém ressaltar um minuto, um instante de medo, de revolta, de impaciência, não significa que a pessoa esteja obsediada, mas se a todo momento a pessoa se manter desequilibrada, ela pode saber que alguma coisa não está bem. Então, uma ocasião dessas, ela poderá ser utilizada pelo obsessor e as suas ideias vão ficar conturbadas.
né, desequilibradas. Então, nesse momento de invigilância, é o momento que ele encontra na pessoa o momento de realizar ali o seu processo, inicia-se um processo obsessivo. Muitas vezes a pessoa não sabe, de repente começa a adoecer, vai, não sabe de onde surgiu a doença, né? E a doença é ali, um obsessor que colocou, né? É algo física, eu estou falando, meus irmãos, de doença física mesmo, que nós não sabemos de onde surgiu. E fica nessa parte de obsessão. Então, recordemos que qualquer ideia fixa negativa que venha nos perturbar emocionalmente é sempre um sinal de alarme, ante o qual deveremos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento do Mestre. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, Jesus nos falava por parábolas e assim ele nos disse, né? Para que nós nos cuidemos. Pode continuar a leitura. A mediunidade é um dom generalizado em todos os povos, porém, o conhecimento dela é pequeno. A própria razão humana diz que, para dirigir um carro, deve-se aprender primeiro todos os segredos do seu manejo, porque, já dizia Jesus, quando um cego guia outro cego, ambos podem cair nos despenhadeiros. É comum no meio espírita o desequilíbrio emocional em decorrência de práticas nascidas de velhos conceitos e antigo condicionamento do fulano falou ou ciclano viveu tal ou qual modo de vida. Isso. Então, aqui nós vamos falar especificamente da mediunidade. A mediunidade, muitas vezes, ela mal cuidada, mal entendida, ela vai trazer o desequilíbrio. Por isso, nós devemos sempre estar. Nós somos assim, fica igual uma bomba relógio, né, meus irmãos? Quando ela explode, quando ela vem assim, que nós não estamos preparados. Aí a gente pensa que está enlouquecendo, a gente pensa que está doente, e, na verdade, aquela sensibilidade exacerbada, descontrolada, é a mediunidade. Mesmo o médium, que já tem um pouco de entendimento, em determinado momento, eu costumo dizer assim, que existe o alcance, o desenvolvimento de graus mediúnicos. Em determinado momento, você começa um desenvolvimento mediúnico e chega no equilíbrio. Aí, de repente, você começa de novo, você acha assim que está desequilibrada. Não, você está ali alcançando outro grau, outra dimensão da mediunidade. Aí você, mais firmeza, mais prece, e nos estudos, e no entendimento. Então, a mediunidade nos traz isso. Ela nunca cessa. E ela nunca para, né? Então, assim, o seu desenvolvimento não passa, não tem, ela vai aumentar. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, ela vai aumentar. Então, em determinado momento, o médium pode apresentar um determinado desequilíbrio, mesmo o médium experimentado. Mas ali, meus irmãos, é uma situação de invigilância e também de um desenvolvimento a mais, um grau a mais no seu quadro mediúnico. É como assim, você está fazendo uma coisa, você está ali, né? Tranquilo, está ali, serena, aí de repente você vê assim, que você transtorna, a sua sensibilidade se torna maior diante do ambiente que você se encontra, diante de certas situações. Aí você verifica que você precisa dominar, ter o equilíbrio daquela sensibilidade. É que a sua mediunidade desenvolveu mais um pouco, né? É preciso mais domínio, porque ela vem, né? As pessoas chegam na casa espírita assim, com a mediunidade toda aflorada, né? Toda desconcertada, aí entra um determinado equilíbrio, mas ela não vai cessar nunca, ela vai se reequilibrar e vai desenvolver, focar, né? A pessoa às vezes vai ser um médium escrevente, às vezes vai fazer só psicofonia. Então, são várias as vertentes, né? Os trabalhos mediúnicos, várias são as mediunidades. E dependendo daquilo que ela teve que desenvolver, ela vai passar por esses processos.
Então, é muito importante a casa espírita saber atender os seus médios nessas situações, sempre oferecendo os estudos, sempre oferecendo umas práticas mediúnicas adequadas, de ensinamento, de doutrinação adequada, para que o médium não se entre em desequilíbrio e desista, né? E se ele desistir, meus irmãos, aí a coisa fica complicada, né? Porque a mediunidade não, mesmo que ele falasse, eu não quero desenvolver, eu não quero trabalhar assim, a mediunidade não vai sair dele, né? Porque é dele aqui. Né? Uns têm menor grau, outros em maior. E o médium tarefeiro, por exemplo, ele não pode nunca, e ele não vai nunca desistir, né, da sua mediunidade, porque ele irá adoecer, né, muitos desequilíbrios, tanto na vida material quanto espiritual. Pode ler mais um parágrafo, depois eu... A doutrina espírita é uma escola que a cada ano apresenta modalidades diferentes, mas lógicas, porque o progresso é o mesmo Deus nos pedindo para nos elevarmos. Os obsediados ou familiares dos mesmos buscam alívio nas reuniões espíritas e muitas vezes não encontram a devida orientação para a busca de si mesmo, ou, quando o encontram, dispensam os modos sugeridos, por carecerem de certas reformas da modalidade de pensar e de viver. A obsessão é uma doença, por vezes crônica, cabendo ao obsediado uma cirurgia moral, que sempre traz conforto e equilíbrio para o corpo que o espírito usa em sua passagem pela terra. Aqui está falando da nossa condição de médios que podemos nos, às vezes, desequilibrar, adoecer, e a obsessão é doença que pode ser crônica, sim. Quando a pessoa não quer, olha, o obsediado não faz a sua cirurgia moral, que vai trazer a ele o conforto e o equilíbrio. Então, a casa espírita sozinha não vai dar conta, não consegue, porque é um processo de internalização, é da pessoa, é do seu íntimo, trabalhar a sua mediunidade. Hoje nós estamos vivenciando, em uma época bem diferenciada, que esses trabalhos, esses estudos online. Por quê? Muitas pessoas acham que a doutrina está lá nas paredes do centro, na construção física, naquela reunião. Não, a espiritualidade está em nós. Então, o que nós estamos vivendo? A era do aprendizado, da sabedoria. Se nós não procurarmos, por si só, autonomia de aprender, de lidar com essas situações, de nada vai valer. Né? Você adentra quantos e quantos irmãos, adentra a casa espírita, toma o passo, eu estou melhorando, mas saiu lá de fora, comete, faz tudo como fazia. Então, não modifique em nenhum momento as suas reações, as suas ações diante das circunstâncias da vida. O que acontece? Continua com o problema. Porque a mudança, a doutrina espírita, ela esclarece, ela trata, mas internalizar ela somos nós. Quem que assistiu aquela palestra da Reforma Íntima? Eu falava muito isso. Porque não adianta você ir para casa espírita, escutar e você não modificar você. As pessoas vão, eu penso assim, que nós utilizamos muito assim da boa vontade da espiritualidade. Eles têm muita paciência. Porque se não tivesse essa paciência que eles têm conosco, meu Deus, o que seria de nós? Nós somos tão pequenos, tão invigilantes, tão ignorantes, porque adentramos a casa espírita e acha assim, ali vai melhorar a minha vida, só ali. Não, quem melhora a nossa vida somos nós mesmos. Ela está ali para dar o suporte, a espiritualidade está para orientar, tanto o irmão desencarnado quanto o encarnado. Mas se você não tiver uma postura de melhora de si mesmo, vai ser um doente crônico, como está falando aqui na leitura, né? Então vamos lá, olha só. O que é uma autodesobsessão?
Lá no livro Mediunidade e Evolução, do Martins Peraldo, capítulo 10. Olha a mensagem do Emmanuel. Se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho, como qualquer outro que se destine à edificação. Então, você tem um recurso de trabalho, você não sabe utilizá-lo. E você tem a sua consciência desperta, porque a mediunidade, quando ela bate a sua porta, quando ela aflora, é que é o momento de você procurar se orientar, procurar ajuda e se melhorar. Olha só, as reuniões espíritas, evangélicas, doutrinárias e mediúnicas cooperam. O que é evangélica? É aquela reunião que você só ouve o evangelho. Doutrinária é quando você faz os estudos. E mediúnica é o trabalho mediúnico. Elas cooperam eficazmente para a cura da obsessão, beneficiando perseguidos e perseguidores, vítimas e algozes. Por que, que a gente pede tanto? O médium tem que estudar, as pessoas vão à casa espírita e vai tomar o passe, precisa estar ali ouvindo o evangelho, refletindo sobre o evangelho. Por quê? Cada pessoa que vai à casa espírita leva já uns 10, 20, leva um monte. E a casa espírita ali vai tratando. Muitos ali, ó, de 10, se evangelizou 2, não tá bom? Se ele modificou o comportamento, se ele modificou sua atitude, tanto o irmão encarnado quanto o desencarnado, tá ótimo, é excelente. É isso o papel da doutrina, esclarecer. E que a pessoa tem que caminhar, né, com as suas próprias pernas. Olha só, essa é uma das abençoadas tarefas do Espiritismo cristão, libertar irmãos invigilantes que caíram nas malhas difíceis da influenciação espiritual em seu aspecto negativo. Vamos convir, né, meus irmãos, que nós, no nosso plano de um planeta de provas e expiações, é muito mais fácil, né? É batata, né? Que nós vamos cair em influenciação espiritual negativa, né? A todo momento nós estamos expostos a isso. As pessoas adentram certo tipo de ambiente, e certo tipo de conversação, certo tipo de, vamos dizer assim, está ali procura a internet para ver certos tipos de programas inadequados à condição moral, à condição, coisas inferiores, programações inferiores, coisas, então ali gera uma obsessão. São os irmãozinhos inferiores, estão ali. É igual a pessoa que fuma, por exemplo, que faz uso álcool, a pessoa que tem compulsão sexual, a pessoa tem compulsão de comprar. Tudo ali gera, você vê que ele não está só, ali é uma obsessão, porque ele está junto com o irmãozinho desencarnado, junto com ele. E chega assim, vocês já observaram quando a pessoa é um alcoólatra e não consegue de maneira nenhuma se libertar do vício. Se nós podemos ver ali a condição espiritual desse irmão, tem mais de um com ele, né? Porque absorve ali todos os fluidos. Por que, que a gente deve manter o nosso corpo? Olha só, gente, tem pessoas que falam assim, mas a espiritualidade não tem nada a ver com isso. Tem a ver, sim, com os nossos ambientes. Por que, que nós devemos manter ambientes da nossa casa limpos? Por que nós devemos nos manter limpos? Por que, que a nossa mente limpa, né, de pensamentos bons? Então, tudo isso comanda a carga energética que vai atrair para nós a sintonia. Quando nós adentramos uma casa, um ambiente sujo, por exemplo, cheio de escuridão, vocês acham que estão habitando ali os irmãozinhos desencarnados em quais condições? Né? Então, é questão da gente raciocinar e pensar. Por isso, a gente deve estar sempre cuidando das nossas casas, dos nossos ambientes, das nossas falas, dos nossos pensamentos, porque tudo isso vai gerar em torno de nós essas sintonias. Olha só.
Um dos serviços mais nobres a que se dedicam em toda a parte companheiros organizados em núcleos adequados de intercâmbio e assistência. Quando a casa espírita se dedica à desobsessão, à reunião mediúnica. Então, a atitude nobre, é um serviço nobre, né? Então, o irmão obsidiado pode, todavia, contribuir muito para a sua própria cura. Os recursos são imensos, bastando nos preparemos para utilizá-los ao amparo generoso dos benfeitores espirituais. Alinharemos alguns desses recursos, cultivo da prece, estudo e meditação, controle da vontade, trabalho material e espiritual. Então, a ociosidade, né, faz com que nós despenquemos, né, nossos pensamentos em coisas negativas. São esses, segundo nos parece, os meios que dispomos para o esforço de autodesobsessão. O que é a autodesobsessão? Nós mesmos sair da condição de obsediados. Os benefícios da oração são infinitos, sendo oportuno recordar que a prece possibilita a sintonia com as forças do bem, proporciona o revigoramento das energias psicofísicas. A prece é um verdadeiro alimento espiritual. Então, quando nós adentramos assim nosso quarto, nós vamos dormir, nós devemos mesmo refletir, pedir a Deus a proteção. Nesse momento de sono, fazer uma leitura edificante, fazer uma prece, procurar a ajuda dos nossos mentores. Nós mesmos, às vezes, nos encontramos a sós. Nós achamos que nós estamos sós. Mas nunca, meus irmãos. Nós é que não sabemos comunicar com os irmãos que estão ali para nos ajudar. Então, é a prece, a meditação. O estudo e a meditação conjugados, olha só, estudo e meditação, vale por exercício mental destinado a manter o nível das ideias superiores, indispensáveis em qualquer processo de libertação espiritual. Você imagina uma pessoa que não estuda, um espírita, gente, espírita, ele fala assim, não, eu não estudo, aí eu não medito. Que companhia que esse irmãozinho tem? Vamos pensar, vamos raciocinar, né? O conhecimento aurido no estudo, na sedimentação de hábitos salutares, forma a base da nossa defesa, o elemento propulsor de nossa caminhada consciente após o soerguimento. O que é o soerguimento? Então, a gente vai lá embaixo, né? Chega na casa espírita, assim, eu estou doente, estou obsediada, e ali os irmãos se juntam e vai fazendo a prece, e faz os trabalhos mediúnicos, e coloca você no estudo, e te orienta, aí você se levanta. O soerguimento é se levantar. Então, aquele estudo, aquela sedimentação de ideias positivas, não vai deixar que você entre de novo naquele labirinto, né, da obsessão. Quem estuda, medita, melhora-se interiormente, esclarece e beneficia a si mesmo. E quanto se lhe aproximam, no caso especificamente, as entidades menos evoluídas. Olha, meus irmãos, a espiritualidade é maravilhosa, nosso Pai é maravilhoso para nós. Porque no momento que nós estamos fazendo esse estudo aqui, por exemplo, se nós não estamos, tem poucos assistindo, poucas pessoas participando, olha, se uma pessoa mudar o comportamento dela, se uma pessoa entender o que está acontecendo, o que ela pode fazer de melhorar, sabe, é maravilhoso, porque se você estuda, você medita, se você melhora, todos aqueles irmãos que vão chegar até você de condição espiritual inferior, ele vai se sentir amparado, ele vai se sentir. Nós estamos aqui estudando. Quantos irmãos desencarnados estão conosco? Né, meninas? São muitos, muitos. Então, não é porque a gente está pelo computador que não tem irmãozinho estudando conosco. Tem aos montes. Né? Cada um de nós temos muitas companhias espirituais. E ali nós estamos levando a eles esse conhecimento. E se nós estamos levando a eles esse conhecimento, eles vão abrir as portas do tratamento espiritual. E vão deixar
né, de perder tempo na sua evolução espiritual. Olha só, é sumamente perigoso consentir que entidades desequilibradas instalem em nossa mente o gabinete de comando de suas ordens. Essa associação é por demais inconveniente. O controle da vontade impede o domínio de espíritos perturbadores, interrompendo o fluxo do processo obsessivo. Então, nós temos que ter controle, disciplina da nossa vontade. O trabalho material e espiritual é grande bênção na nossa vida. Na mente ocupada, não há lugar para sugestão inferior, seja no mundo espiritual ou nos companheiros encarnados. Ajudar, servir aos necessitados, cooperar nas obras assistenciais, a caridade, meus irmãos, são valiosos antídotos contra a obsessão. Como nós nos sentimos felizes quando a gente pratica com caridade, né? Nós já temos essas experiências, né, Natália, Gabriela, Maria Lúcia, tudo aquilo que nós fazemos de bom para as pessoas na nossa casa de oração, a gente que recebe, né? Aquela energia dos nossos mentores, aquela energia de paz, de amor e de alegria. Pode continuar. O erro de muitos dirigentes de reunião é achar que tudo é ação do espírito. Um simples fungar, um bocejo ou uma contração nervosa de desequilibrados já é motivo, para alguns, de acesso à mesa e qualificação de mediunidade aflorada. Todas as pessoas, sem exceção, que entram por qualquer motivo em um centro espírita à procura de alívio ou mesmo para desenvolver suas faculdades, devem obedecer à naturalidade. O seu primeiro caminho é iniciar o trabalho em favor do próximo e o segundo é se instruir, começando a caridade consigo mesmo, para que não venha a cair em tentação ou sair pior do que entrou na organização onde veio buscar a paz. Não existe equilíbrio sem esforço. Não existe conquista sem trabalho honesto. Onde falta o amor, ali não permanece o reino de Deus. Muito boa essa fala. Então, as pessoas adentram ao caso espírita e acham que mediunidade é brinquedo, né? Nós, dirigentes, eu falo por mim, muitas vezes a gente já está achado assim, você é severa, você é intransigente, mas dentro da casa espírita deve ter uma disciplina de pensamento, a disciplina de horário, tudo, a espiritualidade é extremamente disciplinada. Então, quando nós vamos ali fazer o nosso estudo, quando nós vamos fazer nosso trabalho, é pensar no Pai, é pedir orientação. Então, nós não podemos abrir uma brecha, né? Nós não vamos ali para olhar a vida do outro, nós não vamos ali para julgar ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Então, dentro das casas espíritas, tem muitas arestas para serem aparadas, né? Então, nós sabemos disso. Muitas vezes os irmãos não entendem a postura de um dirigente. E o dirigente também, como está dizendo aqui, ele tem que ver que nem tudo a pessoa não está preparada ali para o trabalho mediúnico, porque se nós formos realmente seguir a risca, olha, meus irmãos, olha aquele que realmente pode estar numa mesa mediúnica, né? Porque muitas vezes ele entra na casa espírita, participa da mesa mediúnica, tem a permissão do presidente, a hora que ele sai lá de fora, ele vai tomar uma cervejinha e tal, tal. Tudo bem, vamos dizer assim, mas no âmbito mediúnico é prejudicial. Mas aí tem aquele que adentra a casa espírita e a gente permite que trabalhe e tal, tal. Chega lá de fora e ele não vai beber uma cervejinha, mas ele vai falar mal dos outros. Essa é a pior. Essa é a pessoa que realmente está distante do que planeja a espiritualidade. Às vezes ele vai falar da pessoa que está lá dentro, que nós estamos tentando ajudar. Então, existe uma ética, uma sinceridade, a gente tem que ter uma honestidade com a gente e com a espiritualidade. Nós em nenhum momento estamos sós, então a gente tem que se reeducar a todo momento nessas questões. Pode continuar.
Olha só, olha, onde falta o amor, ali não permanece o reino de Deus, né? Estamos vivendo uma época de grande contraste, sendo comuns suas manifestações desequilibradoras entre os espíritos. Uns montam uma disciplina tamanha sobre mediunidade que cortam as possibilidades de intercâmbio entre os dois mundos. Outros relaxam em se tratando de educação, o que acaba favorecendo as hostes das trevas, onde falsos profetas invadem a casa por acharem as portas abertas. Pode continuar. A própria caridade tem de ser bem entendida em todas as linhas de ajuda ao próximo. A benevolência é ajustada com a necessidade espiritual da criatura quase sempre não é aceita, por mostrar que há necessidade de esforço próprio para atingir algum progresso. A doutrina dos Espíritos traz uma bandeira de maior importância para a humanidade, com letras que brilham sem que os séculos consigam apagá-las. A renovação do homem, fazendo nascer o homem novo dentro do homem velho. Isso. A maioria das pessoas adentra a casa espírita e chega lá, quer a melhora, mas não quer fazer nada para se melhorar. Então, tem que ter um direcionamento da casa para que o médium possa trabalhar, mas ele tem que tem que ser determinado a ele passar por determinadas atividades. Vamos praticar a entrega da cesta, começa lá, ó, vamos receber as pessoas na casa espírita, né? Fica ali na porta, dá orientação, oferece a água. Então, são coisinhas que você vai colocando para que o médium se torne, assim, tenha a disciplina e tenha entendimento da humildade do trabalho, porque o médium não é melhor que ninguém em nenhum momento. Né? Nós estamos dentro de uma casa espírita, dentro da doutrina, é para servir mesmo. E muitas vezes, olha, quando a beneficência é ajustada com a necessidade espiritual da pessoa, ela não entende. Então, se ela chega ali obsediada, a primeira orientação para que ela pratique a caridade, que ela participe de atividades de beneficência junto à casa. Então, tem que ser oferecida essas condições para que a pessoa melhore. Então, a pessoa só quer tomar o passe e virar as costas, né? Então, tem que ser oferecida a doutrina através do estudo, tem que ser oferecido também essas atividades para que a pessoa entenda, né, que a humildade, o amor ao próximo, ele vem de dentro para fora. Ninguém vai colocar isso para você. Então, se ela não tiver contato com as pessoas que têm mais necessidade, não sentir-se tocada por aquilo, a mediunidade dela também não vai fluir, né? Não vai trazer para ela os benfeitores de luz. Pode continuar. A obsessão é muito sutil, de tal forma que todos a sofrem em menor ou maior grau. Entretanto, se nos apegarmos ao estudo sério, reunindo-nos sempre em conjunto com aqueles que desejam melhorar, descobrimos com mais facilidade as nossas deficiências e encontramos forças para corrigi-las com maior desempenho. Isso. Pode continuar. Nós já visitamos muitos grupos especializados em desobsessão. Aos nossos olhos se apresentam como uma verdadeira festa infantil, onde o espírito chora, promete arrepender-se, mas não acha campo, nem no médium, nem no dirigente, para sustentar as suas promessas, porque, por vezes, eles fazem o mesmo que pedem ao espírito para não fazer. E os assistentes que vieram ficar livres das companhias espirituais, no outro dia arranjam outras piores, ou em maior quantidade, como nos refere
o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No dizer comparativo, sai um e vem sete. Quando se corta uma árvore, o que dela fica faz nascer vários galhos. Arrancando-se a raiz, quando não a desejamos, ela desaparece da nossa companhia e da nossa vista. Isso. Nossa, uma fala muito interessante essa aqui, que nós devemos guardar muito bem em nossas mentes, né? Então, o mediador, aquele orientador, o médium que orienta lá na obsessão, ele vai só convencer o espírito obsessor se ele tiver moral para isso, meus irmãos. Então, é o amor, é a moral, é a atitude elevada que ele tem, não só ali na doutrina, em todo o campo da sua vida. Porque o obsessor, ele chega, ele sabe toda a sua vida. E aí ele chega, você vai falar certas coisas para ele, mas você não faz isso, como nós já vimos situações assim, né? Então a gente tem que ter uma moral elevada, tem que ter respeito, e aí nós vamos conseguir passar isso para o obsediado, para o obsessor que ele está, para aquele irmãozinho, né? Pode continuar. Deve estudar a causa da obsessão e atingir até onde ela está sendo gerada. Se queres ficar livre desse desequilíbrio, o tratamento pode e deve ser demorado. O conhecimento nos induz a crer que toda cura nesse sentido, feita de um dia para o outro, é mais perigosa que a própria obsessão. Esse terrível incômodo é, no fundo, um chamado para que nos despertamos os nossos valores espirituais, passando a compreender o que significa a vida e a necessidade que temos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, olha, é assunto que, né, nós vamos já chegando a uma hora de live, de estudo, e tem muito assunto, né, meus irmãos? Então, aqui está dizendo, quando a espiritualidade nos toca com esses desequilíbrios, é o chamamento, né? Não fala assim, você está sendo cobrado. Então, é adentrar a doutrina, é praticar a caridade e levar essas mudanças para dentro de você, porque senão vai ser o doente crônico, né? E não é do dia para a noite, não. Né? Nós não melhoramos de um dia para a noite. É um trabalho constante. Pode continuar a leitura. Nestas poucas linhas, não podemos tratar de tudo o que se refere à tranquilidade da consciência. Para atingir tão elevado objetivo, estamos tentando escrever um livro, como existem milhares de outros com o mesmo fim. O mundo espiritual honesto está encontrando barreiras intransponíveis nas próprias reuniões, por faltar nos componentes dos trabalhos conhecimento sobre o que se faz. É bom que nós conscientizamos de que uma simples palavra com um espírito endurecido não vai modificá-lo de uma hora para outra. Analisa os teus próprios defeitos, observa a tua vida no lar e deixa a razão responder como demoram certas mudanças, para que o Cristo possa aparecer no coração e dizer-te a paz seja convosco. Então, meus irmãos, vamos finalizando esse estudo e deixando aí as nossas mudanças interiores, no nosso coração, nas nossas mentes, é que vai trazer a cura para nossos males, para aqueles irmãozinhos que nós estamos ali, educando também e nos educando, né? Porque o obsessor, o nosso amiguinho, ou se nós consideramos o nosso inimigo espiritual, ele está ali para aprender conosco. Então, que Jesus abençoa, foi um trabalho hoje produtivo. Vamos fazer nossa prece, encerrar, pedir a Deus proteção sempre, que a Mãe Santíssima esteja conosco, que possa fazer que nós possamos aprender cada dia mais um pouco e sermos melhores todos os dias, Senhor. Dá-nos a sua proteção, dá-nos seu
comprometimento, espiritualidade amiga. Nós agradecemos o seu apoio hoje e sempre. E que assim seja. Que a paz esteja com cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida terrena. O esforço de cada um de nós seja levado até a espiritualidade amiga, que possa nos estender suas mãos, que possa nos acolher a nossa interioridade, que possamos seguir adiante, segurando firme nas mãos de Jesus. E que assim seja. Boa noite, meninas. Até a próxima. Deixa eu ver.